Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um videozinho do canal Desafios de Física com o professor Odoni, tá? Qual é o assunto de hoje? Vamos continuar aquela história da viagem lá, né? Da aula passada. Mas já deixa o likezinho aí, já deixa o likezinho, tá? Se inscreve no canal se não está inscrito ainda, indica o canal para alguém, para um colega, alguém, ele vai precisar, em algum momento ele vai precisar, e ele vai precisar e tu vai dizer, ainda bem que tu indicou aquele canal lá, que o prof explica os negócios de física para nós. Pois é, a gente estava organizando a ideia de uma viagem que partia de Santa Cruz chegava a Garopaba, né? Eu estava dizendo assim, eu estou indo de Santa Cruz para Garopaba, vou passar uns dias lá e tal. E a gente observa que tudo que a gente estudou de física aparece nessa viagem. Tá? Pode observar. A gente fica parado, quando a gente para fazer um lanche, para num pedágio, a gente aumenta a velocidade, então tem aceleração positiva, a gente diminui a velocidade, tem aceleração negativa, então vai ultrapassar, por exemplo, um caminhão, aumenta a velocidade, aceleração positiva. Tá? Depois, tu vai chegar, por exemplo, num pedágio. O que tu faz? Reduz a velocidade. Encontrou alguém que está indo muito lento na frente, tem que reduzir a velocidade. Tá? Então tu vai jogando, né? Tem momentos que está a velocidade constante, tu mantém 80 km por hora e vai mantendo, né, a velocidade, né, constante ali. Então a gente vê todos os tipos de movimento que a gente estudou, eles aparecem aqui na viagem. E mesmo que tu não saiba que isso é física, mesmo que tu não queira estar aplicando física, tu está usando a física. Tá? Tem um amigo que é um excelente motorista, tem o pai de um amigo que é excelente motorista, não sei o que, ele não sabe nada de física. Verdade, mas ele está usando a física. Tá? E aquilo não deixa de ser física porque ele não sabe o que é física. Tá? Mas ele está usando a física. Às vezes usa muito bem. Tem gente que usa muito bem a física, tá? E nem sabe que está usando física. Né? É essa a ideia. Tá? A gente tem que agregar. Quando a gente estuda, a vantagem de a gente estudar a física, da gente saber equações, saber cálculos, etc., é que a gente tem, digamos, uma possibilidade maior de entender os movimentos. É essa a ideia. Né? É um cidadão mais completo, né? Sabe verificar os movimentos, sabe até calcular os movimentos. Ó, que legal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no negócio dos pedais lá do carro, né? Olha só, pedalzinho do freio, pedalzinho do freio. Quando eu aperto o freio, o que que acontece, gente? Apertou o freio, o que que acontece? Ah, professor, quando eu aperto o freio, a velocidade diminui. Tá, beleza. Por que que diminui? Porque a aceleração é negativa. Ah, é o famoso movimento retardado. Movimento retardado. Lembra do movimento retardado? Esse aí. Professor, se eu estou caminhando e vou diminuindo a velocidade para parar, eu também estou fazendo movimento retardado? Bingo! Sempre que tu vem em movimento e vai parar, tu tem que fazer movimento retardado. Tá claro que tu aperta no freio não necessariamente vai parar, né? Vai reduzir a velocidade. Movimento retardado. Tá? E tem um outro pedalzinho aí que é o acelerador. O acelerador, ele é um pedal que se tu apertar nele, o que que acontece? A velocidade ela vai aumentar. Se a velocidade aumenta, vocês concordam comigo que a aceleração é positiva? Tá? A velocidade aumenta, a aceleração positiva. E o movimento? O movimento ele vai ser acelerado. Beleza, essa é a ideia mesmo. Tá? Bom, eu aqui imaginei um momento da viagem, qual é o momento que eu tenha todo o conteúdo que eu trabalhei vai estar naquele momento. Bom, aí eu imaginei o seguinte: eu estou dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, dirigindo meu carro. Eu vou pra praia dirigindo o meu carro. Tá, tô dirigindo meu carro, tá? Velocidade constante. Tá? Velocidade constante. Tá? Mesma velocidade. Aí vem umas plaquinhas aí, vai ter pedágio, vai ter pedágio. O que que começa a acontecer? Eu começo a reduzir a velocidade. Tá? Então eu vim a velocidade constante, reduzo a velocidade. Quando eu chego no pedágio, eu pum, pago o pedágio e parado, claro, não, andando, a pedágio andando já. Não, parado, para o carro, paga o pedágio, abre a cancela e aí eu, tá, começo meu movimento de novo até chegar àquela velocidade que eu estava antes, aquela que é permitida na estrada. Tá certo? Bom, então eu fiz o seguinte, imaginei a chegada e saída de um pedágio, tá, em 4 etapas em um gráfico de velocidade e tempo. Tá certo? Primeiro momento, estou vindo bem de boa no meu carro lá,
velocidade constante. Cheguei à placa, pedágio a 2 km, pedágio a 1 km. O que eu faço? Reduzo a velocidade, tá? Paro no pedágio, pago o pedágio e, pum, aumento a velocidade de novo. Tá certo? Então eu fiz em 4 etapas. A gente tem tudo aí. Por quê? Olha só. No primeiro momento eu não estava com velocidade constante. Vocês concordam comigo? Que a velocidade era constante? E se a velocidade é constante, então uma coisa é certa, a aceleração é zero, né? Não é isso, né? Se eu pego pontos aqui para verificar algumas coisas, ó. Por exemplo, que ponto é esse? Tá? Ponto 1280. Tá? Vamos botar aqui, ponto 1280. Quem vai primeiro no ponto? Quem vai primeiro no ponto é o tempo, que é o x. Tá? Quem vai em segundo lugar no ponto? A velocidade, que é o y. Ah, o ponto é sempre x e y, né? É isso aí, o ponto é x e y. Tá? Então quer dizer que a velocidade aqui, ó, eu vou circular em vermelho, ó, ela está 80. Olha lá no gráfico, ela está 80. Bom, o que vai acontecer, ó, quando eu olhar lá no final, lá, onde está o 16, lá, ó. Ui, apareceu um negócio ali. Tá? Onde está o 16 ali. Tá? Aqui o tempo é 16. Mas se eu analisar nesse ponto aqui, eu vou lá na abscissa, lá no fim da abscissa, aqui no início da abscissa, né? Na realidade, tá? E vou na ordenada. Que valor vai dar aqui? Ah, tu parou no ponto 0, 0, né, professor? Que é o ponto 0, 0, que os dois são 0. Então, quem é 0 aqui? Quem é 0? O y é 0. Então, esse ponto é 16, 0. O que aconteceu com a velocidade? Ela era 80 e passou a ser 0. Tu vai dizer, ah, tá. Então, aí eu não tenho nem dúvida, né, prof? A velocidade diminuiu e a aceleração é negativa. Perfeito, é isso aí, é isso aí. Tá? Depois a gente vai ter aqui, ó, o ponto 18,0, ó. O ponto 18,0. Beleza. Tô lá no gráfico, tá me acompanhando no gráfico lá. Tá? Olha o gráfico lá. Tá? Aí, ó, foi subindo, subindo, cheguei nesse ponto aqui, ó. O que é esse ponto aqui? Esse ponto é o x é 20 e o y é 80. Eu vou circular em vermelho a velocidade, tá, gente? Ó, velocidade aqui, ó. Aqui, 0 metros por segundo, tá? E a velocidade aqui, né? 80 metros por segundo. Perceberam? A velocidade aumentou, né? Ah, professor, eu vi a velocidade aumentou. Bom, se a velocidade aumentou, a aceleração é positiva, não é isso que a gente viu? É isso, né? Então, viu que a gente, numa chegada de pedágio, pagou o pedágio e saiu, a gente tem todos os movimentos que a gente estudou. Né? O Doni, no C ele ficou parado, né? No C ficou parado. Nesse caso, a velocidade é zero e a aceleração também é zero. Está parado, né? Está parado. Bom, aí vem uma perguntinha que apareceu agora ali, ó. Qual tipo de movimento ocorre em A, B e D? Tá? Bom, em A, gente, qual é o movimento que ocorre em A? Bom, a aceleração é zero, professor. Então, o movimento é uniforme. Isto mesmo, movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele movimento que a aceleração é zero. A velocidade constante, aceleração zero, tá? Velocidade constante, aceleração zero. Não esquece disso. Olha só, tá? Em B, tá? Bom, professor, aí o B, ó, a velocidade diminuiu, tá? Então, o movimento, tá? Ele é retardado. Retardado, pisou no freio, tá? Interessante que o movimento retardado ele é tão comum quanto o movimento acelerado, na verdade, mas a gente no dia a dia não usa, né? Não usa essa expressão, tá? E depois, vocês têm ali no D, opa, o C não, né? O C não porque você está parado, a gente nem analisa o C porque o C não é movimento, tá? A gente vai para o D, tá? No D sim, no D a velocidade está aumentando, tá? Então, né? Por quê? Porque a aceleração é positiva, então o movimento ele é acelerado. Então, veja bem, ó, nesses dois movimentos aqui, ó, a aceleração ela é diferente de zero. E nesse movimentinho aqui, o movimento uniforme, a aceleração é zero. Tá? Na verdade, é o que eu quero reforçar com vocês. Movimento uniforme a gente já viu, né? Se a velocidade é constante, a aceleração é zero, o movimento é uniforme. Agora, pensem comigo. Se o movimento ele é retardado ou acelerado, como é que eu chamo ele por esse ponto de vista, né? Como chamo ele de movimento uniforme quando a aceleração é zero.
A gente chama de uniformemente variado. Por que uniformemente? Porque a gente vai dizer que a aceleração ela é constante, tá? Isso é muito importante. A aceleração que nós vamos trabalhar aqui é a aceleração constante. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado durante o intervalo, ela vai ser sempre 2 metros por segundo ao quadrado naquele intervalo. Não é bem o que ocorre quando a gente aperta o pedal lá do acelerador, que quando tu vai apertando o pedal, tu vai aumentando a aceleração gradualmente, né? Até chegar a um ponto que tu para de apertar o pedal. É ou não é? Tá? Então, ali tu tem uma aceleração média, uma aceleração escalar média, tá? Também pode pensar que é uma aceleração escalar média, que é, né, como se ela fosse a mesma, né, durante todo o intervalo. Muito bem, mas olha só, como é que eu chamo quando a velocidade não varia? Movimento uniforme. Como é que eu chamo quando a velocidade varia? Movimento uniformemente variado. Por que uniformemente, professor? Uniformemente porque a aceleração é constante e faz a velocidade variar de forma uniforme. Ou seja, a cada segundo que passa é acrescida a velocidade, o valor da aceleração em velocidade. Né? Então, a cada segundo que passa é acrescido, né, ou subtraído, né, se a aceleração é negativa, a aceleração da velocidade. E por que é variado? Variado porque a velocidade varia. Era 10 metros por segundo, a aceleração era 2 metros por segundo ao quadrado, passou um segundo, passou de 10 metros por segundo para 12 metros por segundo. Passou mais um segundo, passou de 12 para 14 metros por segundo. Passou mais um segundo, passa de 14 para 16 metros por segundo, entendeu? Essa é a ideia fundamental. O movimento é uniformemente porque a aceleração é constante, e é variado porque a velocidade varia. Tá bom? Muito bem, espero que vocês aproveitem isso, né, na hora de fazer testes, resolver testes lá para a faculdade, resolver testes para a escola, resolver testes para os vestibulares, para o Enem, etc., que vocês usem esses conhecimentos aí. Tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente volta num próximo videozinho. É que logo lá sai outro. Tá bom? Um grande abraço. Até!